Fascismo. Origem, ideologia e impactos históricos. O fascismo foi um dos movimentos políticos mais impactantes do século XX, tendo emergido como uma resposta às tensões sociais, políticas e econômicas que dominaram a Europa após a Primeira Guerra Mundial. Originado na Itália sob a liderança de Benito Mussolini, o fascismo se espalhou por diversos países, com adaptações locais, mas mantendo elementos essenciais como o nacionalismo extremo, o militarismo e a rejeição à democracia liberal. Sua ascensão e consolidação como regime influenciaram profundamente o curso da história, levando a um período de autoritarismo, violência e guerras de grande magnitude. A ideologia fascista se caracteriza pela exaltação do Estado e pela crença em uma hierarquia natural entre os povos. No fascismo, o Estado é visto como a entidade suprema, a qual todos os cidadãos devem lealdade absoluta. O indivíduo é subordinado ao Estado, e a ideia de coletividade é fundamental. Esse conceito de Estado forte contrasta diretamente com as ideias liberais e socialistas que prevaleciam na época, que defendiam direitos individuais ou o poder da classe trabalhadora. O fascismo rejeitava ambos os polos, buscando uma terceira via que unisse a nação sob um governo centralizado e autoritário. O nacionalismo é outro pilar central do fascismo. Os fascistas acreditavam na superioridade de sua nação sobre as outras e na necessidade de purificar o país de influências estrangeiras ou de grupos considerados inferiores ou ameaçadores. Na Itália, isso se refletiu na perseguição a judeus, comunistas e outras minorias. O fascismo italiano também enfatizava o revanchismo, buscando recuperar a glória do Império Romano e expandir o território italiano para além de suas fronteiras, uma ambição que contribuiu para as ações expansionistas do regime. Além do nacionalismo, o militarismo é uma característica central do fascismo. O regime fascista idealiza a guerra e o conflito como mecanismos para fortalecer a nação e purificar a sociedade. O combate é visto como uma expressão natural da superioridade da nação e uma oportunidade para eliminar os elementos fracos ou indesejados. Na prática, isso levou os regimes fascistas a adotarem políticas de expansão territorial e agressão militar, o que culminou em desastres como a Segunda Guerra Mundial. O fascismo também se baseia em uma figura de liderança forte e carismática. Mussolini, por exemplo, cultivou a imagem de um líder infalível, que personificava os valores e as aspirações da nação. Essa centralização do poder em torno de um líder era parte de um esforço para garantir a unidade do Estado e eliminar divisões internas, como aquelas provocadas pelos partidos políticos. No fascismo, os partidos de oposição, a liberdade de imprensa e outras formas de dissidência são eliminadas ou severamente reprimidas, de modo que o líder possa governar de forma autoritária, sem contestação. Outro aspecto importante do fascismo é sua relação com o capitalismo. Apesar de rejeitar o liberalismo e os princípios democráticos, o fascismo não promoveu a abolição da propriedade privada ou a tomada dos meios de produção, como o socialismo. Em vez disso, o fascismo promoveu uma cooperação entre o Estado e as grandes corporações, utilizando a economia como ferramenta para fortalecer o poder do governo e a nação. As empresas, sob o regime fascista, foram reguladas e coordenadas pelo Estado, mas mantinham a propriedade privada, em troca, garantiam apoio político e econômico ao regime. O fascismo também se destaca pela sua utilização de propaganda de massa. Mussolini foi pioneiro no uso de meios de comunicação como o rádio e o cinema para mobilizar as massas e difundir a ideologia fascista. A propaganda apresentava o líder como um herói salvador e a nação como uma entidade superior, enquanto retratava os inimigos, internos e externos, como ameaças à sobrevivência da pátria. Esse controle sobre a narrativa nacional permitiu que o regime fascista mantivesse o apoio de boa parte da população, mesmo enquanto implantava políticas repressivas e agressivas. No entanto, o fascismo não foi uma ideologia restrita à Itália. Na Alemanha, por exemplo, Adolf Hitler adaptou os princípios fascistas à realidade alemã, criando o nacionalsocialismo, ou nazismo. Embora com diferenças em sua ênfase racial e antissemitismo, o nazismo compartilhou com o fascismo italiano os princípios de militarismo, autoritarismo e nacionalismo exacerbado. O nazismo levou a Europa ao colapso com o início da Segunda Guerra Mundial, na tentativa de conquistar espaço vital para a raça ariana, uma ideia fortemente enraizada no darwinismo social. Além da Alemanha e da Itália, o fascismo influenciou movimentos em outros países,
como a Espanha de Francisco Franco, o Japão militarista, e até mesmo alguns movimentos no Brasil, como a Ação Integralista Brasileira, liderada por Plínio Salgado. Esses movimentos, embora não tenham chegado ao mesmo nível de poder que o fascismo italiano e o nazismo alemão, demonstram o apelo da ideologia fascista em diferentes contextos. Uma das principais críticas ao fascismo é sua total ausência de respeito pelos direitos humanos. Os regimes fascistas são notórios por suas políticas de repressão violenta, censura, tortura e extermínio de grupos considerados como inimigos do Estado. Na Alemanha, isso culminou no Holocausto, o genocídio de 6 milhões de judeus, além de ciganos, comunistas, homossexuais e outras minorias. Na Itália, embora em menor escala, a perseguição política também foi intensa, e opositores do regime foram presos, torturados e executados. Após a Segunda Guerra Mundial, o fascismo foi amplamente desacreditado e rejeitado pela comunidade internacional. Os julgamentos de Nuremberg, por exemplo, condenaram líderes nazistas por crimes contra a humanidade, estabelecendo um precedente para a condenação de políticas genocidas e autoritárias. No entanto, ideais fascistas e autoritários não desapareceram completamente. Movimentos de extrema-direita, nacionalistas e xenófobos, que carregam elementos do fascismo, continuam a surgir em diversos países, explorando o descontentamento social e econômico. O fascismo deixou um legado de destruição e sofrimento, mas também serviu como uma lição sobre os perigos do autoritarismo e do extremismo político. A luta contra o fascismo e suas variantes contemporâneas exige vigilância constante, educação sobre a história e a promoção dos valores democráticos e dos direitos humanos. Hoje, o mundo ainda lida com os resquícios do fascismo em suas várias formas, desde regimes autocráticos até movimentos populistas que flertam com ideias fascistas. A história nos lembra da importância de defender a liberdade, a democracia e a dignidade humana frente a essas ameaças. O fascismo, portanto, não é apenas um fenômeno do passado. Suas ideologias podem ressoar em momentos de crise e incerteza, quando as pessoas buscam líderes fortes que prometem soluções rápidas e simples para problemas complexos. É essencial que a sociedade continue a valorizar a pluralidade, o diálogo e a justiça social como antídotos contra o fascismo e outros tipos de extremismo autoritário. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!